Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como Gostar do Seu Trabalho. E aqui comigo está a Sayuri. Olá Gabriel, olá a todos os ouvintes, aqui é a Sayuri, sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, valeu. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal e também compartilhar esse episódio, de maneira que mais e mais pessoas possam conhecer os ensinamentos do Mestre Okal. Aqueles que puderem comentar também, a gente agradece, é sempre bom poder ouvir o que vocês estão pensando em relação ao conteúdo de cada episódio. Hoje a gente vai falar sobre como gostar do seu trabalho. Eu acredito que há muitas pessoas que tenham trabalho ou que estão buscando, só que mesmo assim acaba não gostando do trabalho, porque às vezes a gente acha que para gostar do trabalho tem que ser o trabalho da nossa vida, tem que ser aquele trabalho ideal. Nem sempre a gente vai ter um trabalho ideal, por isso que aprender a gostar do trabalho é importante. Eu acredito que seja possível a gente aprender a gostar do nosso trabalho, mesmo que não seja um trabalho perfeito. Pode ser que um dia a gente chegue num trabalho ideal mesmo, que a gente almeje. E o trabalho, mesmo um trabalho ideal, tem coisa que a gente não gosta. Sim. De qualquer maneira, seja o trabalho dos sonhos ou um trabalho que não é dos sonhos, é importante aprender a gostar. E a gente extraiu esse conteúdo do livro Trabalho e Amor, no qual o Mestre Okal ele explica bem detalhado esse assunto. A gente vai entrar para o primeiro tópico, que é entenda o conceito central do trabalho. O conceito central de trabalho deve ser aprendido sob 3 visões: macro, média e micro. Cada profissão tem sua maneira particular de ver as coisas. Corretores de imóveis pensam como corretores de imóveis. Instituições financeiras pensam como instituições financeiras. Empresas comerciais como empresas comerciais, fábricas como fábricas. A visão média implica compreender os objetivos do setor em que você trabalha dentro da companhia. A visão micro exige uma compreensão de qual é o seu trabalho pessoal dentro da seção e como você o encara. Esse é o primeiro ponto para a gente conseguir gostar do nosso trabalho, é entender que, independente da organização que a gente esteja, seja uma organização com fins lucrativos, uma organização sem fins lucrativos, todo tipo de trabalho ele envolve algum tipo de organização. Mesmo quem é autônomo, ele está numa organização também. Por exemplo, um corretor de seguros que ele só ele na empresa, ele é uma empresa, microempresa, ele é o único detentor da empresa. Ele é uma organização também, porque provavelmente ele tem alguém trabalhando na contabilidade, ele tem os clientes dele, enfim. E todo o trabalho que a gente faz, ele é dividido nessas 3 perspectivas, que é a macro, que é uma visão maior, a visão média e a visão micro. É importante que nós tenhamos uma análise de que a gente está envolvido dentro desse processo. Vamos dar um exemplo. Indústria farmacêutica. Você tem interesse, uma pessoa que... Eu, por exemplo, sempre gostei de fármaco, e você analisava as indústrias farmacêuticas. A visão macro de uma indústria farmacêutica é o quê? Ela tem que fornecer medicamentos para que as pessoas consigam retomar a saúde. Basicamente é isso. Ou aniquilar a doença, nesse caso. Isso é a visão macro. Seja você esteja no chão de uma fábrica ou na parte gerencial, na parte de planejamento, todo mundo está trabalhando para isso. É aí que o trabalho começa a ficar mais interessante. A pessoa que ela tá tampando os frascos de remédio na linha de produção, ela também está contribuindo para isso. A pessoa que está no planejamento, a pessoa que está na contabilidade, todo mundo está trabalhando para concretizar essa visão macro, que no caso seria a missão mesmo da empresa. Uma indústria farmacêutica, a gente acredita que a parte principal seja produzir os fármacos, os remédios, para que as pessoas que possam retomar o corpo, entrar no estado original mesmo, remover a doença. A visão média seria os departamentos. Por exemplo, uma pessoa que ela trabalha no planejamento, a visão média dela é diferente da pessoa que trabalha na contabilidade. O departamento de planejamento tem uma missão diferente do departamento de contabilidade.
Planejamento, ele tem o budget, ele vai ver análise de mercado, vai fazer vários tipos de análises e planejar expansão, redução de custo. A contabilidade tem uma função mais de controle. Ela não é tão ataque, ela não tem mais essa questão proativa, ela vai controlar, então está gastando muito, ou tem que pagar imposto. São visões médias de cada departamento. E a visão micro é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, o responsável do planejamento tem as tarefas dele, a pessoa da contabilidade tem as tarefas dela, a pessoa que está no chão de fábrica tem as tarefas dela também. Quando a gente começa a perder o gosto pelo trabalho? Quando a gente só olha a micro, só olha o que está na nossa frente, a gente perde a visão média e a visão macro. Um dos motivos de a gente não gostar do nosso trabalho é esse. Sim, eu acho que esse tópico que a gente está abordando, né, o tema é como gostar do seu trabalho. Do trabalho. E nesse a gente tá falando, primeiro a gente falou lá de você saber o conceito, né? Então, por que você tá fazendo isso? O que você tem que fazer? E no segundo, dessa organização, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente perde interesse porque a gente começa, por exemplo, eu trabalhei um tempo num lugar que era muito desorganizado. Então, assim, tinha setores, né? O financeiro, a pessoa da parte de recepcionar, tudo, só que era muito bagunçado, então não tinha direito o que cada pessoa tinha que fazer. Então muitas vezes acontecia de duas pessoas fazerem a mesma coisa, tipo, mesmo acontecer de ligar para cliente duas pessoas diferentes, sendo que uma não sabia que a outra ligou, né? Então eu acho que ter essa organização é importante, primeiro pra gente entender melhor, né, como funciona, e outra, trabalhar melhor também, porque pensa, nesse lugar que eu trabalhei, que era assim, você acabava perdendo muito tempo e, tipo assim, com duas pessoas fazendo a mesma coisa, e coisa que não precisava, né? E o cliente passa, que imagem você passa, né? Que a sua empresa é uma bagunça, porque duas pessoas diferentes me ligaram sem saber que elas, uma sem saber da outra, pra falar a mesma coisa, é meio estranho, né? Então eu acho que ajuda a gente a organizar melhor, ter mais claro o nosso papel dentro desse trabalho, né? Entendi. É interessante, né, que você comentou isso da organização mesmo, de você conseguir dividir, setorizar a saber função o que de cada um. tem que fazer, né? E não perder a visão macro. A tendência, quando você entra em algum local, é sempre perder a visão macro, que é a missão mesmo da organização que a gente está. E é muito fácil fazer isso. É igual, tem aquele exemplo clássico dos pedreiros de uma igreja. Perguntou para 3 pessoas que estavam construindo a igreja: o que você está fazendo? Daí uma falou: tô colocando uma pedra em cima da outra. Daí a segunda falou assim: tô construindo um prédio. Daí a terceira falou: tô construindo um local na qual as pessoas podem conhecer Deus. Era a mesma coisa. Só que a visão micro seria isso, né? Tô batendo as pedras aqui. E a motivação de cada um vai ser diferente no caso. Sim. Dependente de você entender ou não o que você está fazendo. E tudo que existe na sociedade hoje tem um objetivo. Como o mercado, a lei do mercado, ele é muito selvagem, tem seleção. O que não presta ao longo do tempo vai ser descartado. O tipo de serviço que não atende ao cliente, o tipo de produto que não atende às necessidades, ele vai ser extinto. Por isso é bom acreditar que o que a gente está fazendo tem um benefício à sociedade como um todo. Tinha um corretor de seguros que ele falava assim: eu não vendo seguros, eu vendo paz mental, eu vendo tranquilidade. Então o cara, ele não estava se preocupando muito se era seguro ou não. O que importava para ele era fazer com que os clientes ficassem tranquilos. Você fica muito mais motivado se você trabalha assim, do que você falar assim: não, eu quero lucro, eu quero lucrar, eu quero ganhar. Pô, você pode pensar assim, só que você está pensando micro. Tá bom, você vai ganhar, mas o que você está fazendo para ganhar? É igual aquele exemplo do Ninomiya Sontoku. Você entra numa banheira, você joga água você quer pegar a água, você faz com a mão para pegar a água. O que acontece? A água ela foge. Mas se você faz a mão, você joga a água para frente, a água vem para você. É isso, você entender a visão macro é dessa maneira. Eu quero fazer isso pelas pessoas, eu quero fornecer esse tipo de trabalho. Aí você começa a ter mais gosto pelo trabalho.
Eu acho que também é mais interesse, né? Eu percebi interesse. Isso também, por exemplo, esse primeiro ponto que era de você entender o conceito, né? Ou então, por exemplo, a pessoa dá uma tarefa pra você fazer. Você quer entender por que você tá fazendo aquilo, né? Tipo, qual é o resultado que é esperado com aquilo. Eu acho que mostra que você tem um pouco mais de interesse do que tá ali só pra fazer o que te mandam. Tipo assim, você vai fazer do mesmo jeito, mas acho que sabendo tipo, a intenção disso, ou onde isso tá no todo, é mais fácil você desenvolver interesse. Aí você pensa em querer fazer melhor. Porque é muito ruim você fazer uma coisa, você não sabe direito pra onde que vai. Tipo assim, minha chefe fala assim, Adriana, preenche esse formulário e faz um relatório, mas se eu não saber pra que eu tô fazendo isso, é muito estranho fazer, porque parece que você tá fazendo a coisa meio solta, você perde a visão do todo, né? E eu acho que é difícil aí você continuar interessado se você não tem essa visão maior, né? Porque parece que é só preencher um negócio, tipo, você não vê uma motivação maior pra fazer, né? Sim. Esse é o primeiro ponto em relação a aprender a gostar do trabalho. A gente vai para o segundo tópico, que é a importância de estabelecer prioridades. Esse modo de pensar também pode ser aplicado para decidir o grau de prioridade das suas tarefas do dia. Naqueles dias que você está sobrecarregado demais e com muita coisa para fazer dentro do tempo disponível, é importante dar prioridade aos trabalhos essenciais em detrimento do resto. Quando aparecem 2 ou 3 coisas para fazer no mesmo dia, a reação comum é o pânico. No entanto, nessas horas você deve se perguntar a si mesmo se determinada tarefa precisa ser feita imediatamente, se pode ser adiada por 1 ou 2 horas, se daria para fazê-la apenas no final do expediente, ou se poderia ser deixada para outro dia. Assim, você coordena as tarefas por ordem de prioridade. Essa parte da organização é importante também. O que é difícil você gostar de algo que você não entende. É igual videogame. Tinha uns jogos que eu não gostava, mas aí tinha um amigo meu que ele entendia os jogos. Aí ele me explicava. Aí quando eu entendia o jogo e começava a jogar entendendo, eu começava a gostar. Muitas vezes a gente não gosta do nosso trabalho porque a gente não entende as prioridades. Ou a gente fica sobrecarregado. Mas esse sobrecarregamento, claro, às vezes pode ter um chefe que é ridículo também, que joga um monte de coisa nas tuas costas. Mas mesmo que aconteça isso, você estabelecer prioridade no seu trabalho é importante para ele estar organizado. O mestre Yokawa no livro sugere o sistema ABC. A é aquele tipo de tarefa que você tem que fazer de todo jeito. Ela é extremamente importante. A B, ela é importante, mas você pode deixar para depois. E a C, você pode deixar para depois. Só se sobrar tempo você faz. Aí você estabelece essa hierarquia mesmo de prioridades no que você vai fazer. Daí o trabalho fica mais interessante. Porque às vezes acontece imprevisto no nosso dia, tem hora que não dá para fazer tudo. Mas se você fizer o que é mais importante dentro do seu dia, foi o suficiente. É aquela analogia do tronco e dos galhos. Você corta os galhos de uma árvore e ela não cai. Você corta o tronco, ela cai. Isso aí. Ela cai. O trabalho é a mesma coisa. Existem tarefas que elas são fundamentais de acordo com a posição que você ocupa dentro da organização. E tem tarefas que são secundárias. Como é que você sabe isso? É só você responder a pergunta: será que só eu consigo fazer isso? Se é algo que só você consegue fazer, que você não consegue delegar, isso é algo importante. Por exemplo, palestra. É uma coisa que eu tenho que fazer. Se eu não preparo as minhas palestras, se eu fico focado em outras coisas e eu não preparo direito as palestras, eu tô saindo do tronco do trabalho. Por isso que, independente do que aconteça num dia, se eu conseguir pelo menos preparar bem as palestras, já é algo bom. Pode fazer mais, a gente se esforça para fazer mais, mas você garantir essas prioridades maiores é bastante importante para conseguir ter prazer no trabalho. Eu acho que também, igual fala aqui, né, de conseguir também trabalhar com mais tranquilidade. E aí eu acho que consequentemente você acaba fazendo melhor as coisas, porque eu acho que igual fala aqui
trecho que fala que quando a gente tem muitas coisas pra fazer, a reação comum é o pânico. Pânico. E é verdade, assim, teve vezes no trabalho que eu tinha muita coisa pra fazer, tipo, já tava com muita coisa, aí passaram mais coisa, e aí você fica tudo confuso, não sabe o que você faz primeiro. E aí eu trabalhava assim, sabe quando você trabalha com coração acelerado, assim, porque tipo, você tem que fazer, né? tem que fazer rápido, só que tem coisa que é difícil de fazer rápido, porque requer muita atenção, aí você sabe que vai acabar passando coisa errada porque você não tá conseguindo. Então acho que trabalhar desse jeito, por mais que você gostasse do trabalho, é ruim, né? Então acho que aprender a identificar quais são as prioridades, né, e resolvendo as tarefas assim, uma por uma, é importante, né, pra gente gostar mais do trabalho. Sim. Porque ninguém gosta de trabalhar angustiado e em pânico, Em pânico. né? Essa palavra pânico, ela é bem colocada, né? Sim. Hoje eu tava conversando com... Ele é gerente de obra, ele coordena trabalhos, né? E ele tava falando que ele gostava... Ele era uma pessoa que ele dava muito trabalho para as pessoas, né? Mas ele falava assim, que ele não se importava se um funcionário chegasse para ele e falasse assim, olha, o senhor me deu todas essas tarefas, só que eu tenho que terminar essas para eu poder fazer essas. Então eu não vou conseguir te entregar hoje. Sim. Aí ele falou o que acontecia, as pessoas tinham medo de falar isso, ou tinham vergonha. Ou nem sabia também o que era prioridade. E aí não falava pra ele, e não entregava e ficava quieto. Aí ele ficava puto. Ele falou, é melhor o cara jogar real pra mim. O cara falou, olha, você me passou... Mas só que pra você falar isso pra alguém, você tá organizado. Sim. Você fala, olha, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer até hoje. Aí, isso aqui eu posso entregar amanhã? Esse tipo de comunicação, ela só surge quando você é organizado. Agora, se você tá em pânico, você não consegue falar pro cara, vou entregar isso aqui, você fica... Aí faz tudo mal feito, não reporta, e aí você começa a não gostar do trabalho, né? Aí começa a ficar realmente ruim, né? E também, por exemplo, no meu caso, o que no final eu acabei fazendo era, tipo, listar todas as coisas, sentar com a minha chefe e falar assim, o que você quer que eu faça primeiro? Porque ela sabia o que ela precisava entregar primeiro. E aí ela ia passando tudo pra mim, em qualquer ordem, e falei assim, gente, não sou eu que vou decidir o que ela quer como mais importante. Então aí no final ela passou isso, e aí você trabalha um pouco mais tranquilo, né? Tipo, igual você falou. Mas aí você já fala pra pessoa que não vai conseguir fazer, ou então, tipo, então vou fazer isso primeiro, você já fica mais tranquilo, né? Isso. Esse ponto das prioridades é bastante importante pra não se desesperar. Você faz um trabalho em pânico, faz um trabalho desesperado, com certeza a qualidade dele vai diminuir. Sim. Com certeza. Não tem como. Fora a energia ruim que você tá colocando no seu trabalho também, né? Também pesa. E quem recebe o trabalho percebe. Você percebe quando é feito na pressa. Sim. Então é importante ter prioridade para fazer pouco, fazer o que é importante e fazer bem. Você não precisa abraçar o mundo. Faz uma ou duas coisas só, mas faz elas bem porque elas são importantes. É aquela história, vale a pena se investir tempo ali. Não é perder tempo, porque é algo importante. Perde 2-3 horas na planilha, não tem problema. Mas se ela for bem utilizada... Valeu a pena já. Valeu a pena. Sim. É isso. É questão de organização mesmo. Aí a gente vê que muitas pessoas sofrem porque não entende o conceito do trabalho, não sabe o que está fazendo e não sabe a ordem do que tem que fazer. Pronto. Pode ser o trabalho do teu sonho, você não vai gostar dele. Porque você não entende o trabalho. Tipo a lógica. Então é importante buscar essa sequência, essa ordem de raciocínio dentro do trabalho. A gente parte para o terceiro tópico, que é o trabalho é uma forma de servir ao próximo. Viver neste mundo e obedecer às leis do amor significa que você deve sempre ter em mente as demais pessoas ao realizar seu trabalho. Deve estar ciente de quem será o beneficiário do seu trabalho e assim produzir algo que satisfaça as necessidades dele. Isso é o mais importante de tudo. Quero que você entenda que o desejo de satisfazer os outros, o espírito de servir ao próximo, é uma força importante que irá imbuir seu trabalho com a energia do amor. Você sempre deve pensar nos outros e ser sincero e honesto em seu trabalho. Isto é o mais importante. O amor pode ser encontrado na atenção aos detalhes e também na sabedoria de não perder de vista as necessidades dos outros. É isso que eu desejo que você aprenda.
Essa parte do servir, ela é muito importante. Todo trabalho que a gente faz, de certa maneira, a gente está servindo as pessoas, a gente está buscando ser útil a elas. E quando a gente perde isso de vista, o trabalho ele fica egoísta. Você começa a fazer o trabalho para você próprio, para você ter algum tipo de benefício. E no fim das contas não acaba tendo benefício nenhum. É a lei do universo. Você vai se beneficiar quando você beneficiar os outros. E ter consciência disso é importante. Seja uma planilha que você faça, um chão que limpe, uma pasta que organiza, uma reunião que faça. Tudo isso você está servindo ao próximo. Está servindo ao cliente, ao chefe, enfim. Eu acho que se a gente passa a ver o nosso trabalho dessa forma, né? Como tudo são, tipo, uma oportunidade de servir as pessoas, de dar amor para as pessoas, também ele ganha outra dimensão, né? E acho que independente de qual seja o trabalho que a gente faça. E também, quando eu tava lendo esse trecho, eu lembrei muito assim, que acho que você vê isso de servir, de dar amor no trabalho, quando você encontra pessoas que parece que fazem mais do que seria a obrigação delas no trabalho. Tipo assim, que a pessoa tem que fazer isso, mas tem gente que faz aquilo que seria o mínimo, que é o básico, mas ela faz além, sabe? Ela tá preocupada além. E aí você vê que é uma pessoa que trabalha com esse espírito de servir, né? Tipo, por exemplo, no meu trabalho tem uma pessoa que ela sempre faz assim, organiza as coisas, e ela acompanha alguns processos, tudo, e ela sempre faz, por exemplo, como se fosse um histórico de andamento do processo, porque ela falou assim: quando eu não trabalhar mais aqui, a próxima pessoa que entrar, ela vai conseguir entender melhor tudo o que está acontecendo e dar prosseguimento. Só que isso eu penso assim, a pessoa não tinha obrigação de fazer isso, ela tá fazendo uma coisa que é a mais, ela tá pensando talvez numa próxima pessoa, ou tipo na empresa mesmo, que vai continuar existindo quando você mudar de lugar. Então eu acho que esse sentimento, né, de não é só fazer o que tipo, tem que ser feito, mas como eu ainda posso ajudar ainda mais as pessoas, né, e coisas assim, detalhes, né. Tá pensando, isso é amor mesmo, né? Porque tá pensando nas próximas pessoas que vão vir ainda, que não tem nada a ver com ela. Você nem sabe quem é. Não vai beneficiar ela em nada, na verdade. Sim, é tipo mais pelo bem da empresa, né? Pra facilitar um pouco para as pessoas que vão vir. Então, realmente, você vê isso e fala, não tem a menor obrigação de fazer isso. Por que você faz? Eu acho que esse espírito de servir, né? De ser útil, assim. Entende a visão macro da situação e leva essa visão mais a sério do que o próprio egoísmo ou só a vontade de se beneficiar, né? E tem aquela questão de você querer ser útil mesmo para a organização. Hoje o que a gente vê muito são pessoas que entram no trabalho ou nas empresas, nas escolas, pensando assim: como que isso vai me beneficiar? Como que eu posso tirar o melhor proveito disso? E se alguma coisa der errado eu já mudo, qual vai ser o meu salário, como que vai ser o meu benefício entrando aqui? Bom, a gente não pode negar, todo mundo, de certa maneira, pensa desse jeito. Sim. Mas se esse for o raciocínio preponderante, dificilmente você vai fazer um bom trabalho. Agora, se a gente pensa, ok, eu quero me capacitar, eu quero estudar mais, quero melhorar minhas habilidades, para que eu possa servir melhor, para que a empresa possa crescer, para que os clientes possam ter um produto mais adequado. Aí você se capacita para isso. Sim. E não para só ganhar mais, você não se capacita só para ter um currículo melhor. Você se capacita realmente para gerar resultado concreto. Você fazer um processo mais rápido, você entregar um produto com qualidade melhor, você, enfim, ter esse sentimento de o que eu posso fazer para ser útil para a organização que eu estou servindo agora. Não é nem que eu estou trabalhando, é que eu estou servindo a ela. Sim, eu acho que tira um pouco de só pensar na gente e pensar nos outros, né? Então um dia eu tava assistindo um desses TEDs e a pessoa falava isso, que às vezes eu estou escutando a pessoa querendo descobrir qual que é o meu propósito na vida, qual que é a minha missão. E ele falou assim que ele achava que a pergunta que deveria ser feita era como eu posso ajudar as pessoas, né? Com o que eu sei, ou com as minhas habilidades, enfim, que forma a gente pode ajudar. E eu acho que servir tem muito disso, né? É de onde a gente estiver, a gente poder fazer alguma coisa pelo outro. Mesmo que isso não traga, tipo, diretamente um benefício, porque acho que senão a gente acaba agindo muito assim, só faço então se eu vou receber uma coisa em troca, ou então assim, se eu vou ficar aqui até esse horário porque eu tô vaga pra ficar até aqui, não vou ficar um minuto a mais.
Tipo, eu acho que é fazer algo a mais, né? Isso, por incrível que pareça, vai trazer um gosto maior pelo trabalho daí, que desempenha. Uhum. Eu acho que quem é responsável no trabalho acaba não gostando mesmo dele. Sim. Ou quem não, eu não sei qual que é a ordem, quem não gosta faz um trabalho ruim, ou quem faz um trabalho ruim acaba não gostando, sei lá quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas... As coisas estão meio ligadas, assim. Estão conectadas uma coisa com a outra. Uhum. Loja, serviço, empresa, escola, tudo que você imaginar, você tá oferecendo alguma coisa. Sim. Eu acho que é bem como você falou no começo, às vezes a gente não tá no trabalho que a gente acha que é o ideal, mas ainda assim a gente pode fazer um bom trabalho, né? Não é achar que, tipo, só quando eu tiver no emprego dos meus sonhos que aí eu vou dar o máximo de mim. Você pode começar dando o máximo onde você tá hoje, né? Mesmo que não seja o ideal, por enquanto. Sim. A gente ouve bastante essas coisas assim. Eu não sei qual que é o meu trabalho, dos sonhos. Talvez você não vai saber nunca mesmo. Sim. Talvez a maioria das pessoas não encontre o trabalho dos sonhos até uma certa faixa etária. Uhum. Pode ser que depois consiga encontrar 50, 60 anos, aí comece a fazer algo que realmente gosta. Mas até lá, tem que roer o osso. E já que só dá pra roer o osso, pelo menos encontrar algum prazer, alguma coisa de bom no que tá fazendo. Porque não dá pra fazer outra coisa. Tá bom, vamos dizer, você pode mudar de trabalho. Mas vai ficar mudando de trabalho até gostar, você nunca vai encontrar uma hora que você fala, não, agora... Sim. Claro, eu acho que se você vai contra os valores da empresa, se você não concorda com os valores da organização que você tá, é melhor sair mesmo. Se você não concorda com os processos, não concorda com os princípios, aí é questão de sair mesmo. Mas se de certa maneira concorda, não com tudo, né? E sente que você pode contribuir, aí é aprender a gostar. É realmente aprender a gostar, não tem outra... E é possível aprender a gostar. Uhum. É o que a gente está falando aqui, né? Sim. Isso é a maneira de aprender a gostar. Eu acho que tendo interesse, né? Vendo que é uma forma de dar amor para as pessoas, acho que torna mais interessante o que você está fazendo, né? E mesmo o tempo no trabalho, às vezes parece que o tempo passa devagar, né? Você fala, nossa, quando que vai chegar a hora de ir embora, meu Deus? Sim. Quando que isso acontece? Pode ver, é quando você está desinteressado. Quando você está interessado, o tempo passa mais rápido. Uhum. Mas você perdeu o interesse, o tempo para, não passa. Eu não acredito, não é 2 horas ainda, meu Deus. Sim, é um indício assim, né? Que não... Porque assim, uma vez ou outra ok, mas se é todo dia assim, né? Todo mês assim, é realmente... Porque talvez a gente esteja um pouco desinteressado. Daí, por exemplo, tô desinteressado, aí vou mudar de empresa, aí muda. Aí se desinteressa de novo. Vou mudar o chefe não muda. Vou mudar os meus companheiros de trabalho, eles não vão mudar também. A única coisa que pode mudar é a sua maneira de pensar e encarar o que a gente tem na vida. Uhum. No final das contas é isso que a gente consegue fazer, mudar a nossa mentalidade. Sim. E encarar a situação de uma maneira diferente. Hoje a gente falou sobre o tema como gostar do seu trabalho, a gente falou sobre o conceito de entender, falamos sobre entenda o conceito central do trabalho, a gente falou da questão da visão macro, média e micro, entender mesmo a missão da empresa, entender os diferentes setores ou da organização que a gente está e buscar entender a missão mesmo, do porquê que a gente faz o que a gente faz. Falamos sobre as prioridades. Para conseguir organizar o nosso trabalho, tem que dividir as tarefas em ordem de prioridade, o que é importante. Tem basicamente importante e urgente, né? Uhum. Tem coisa que é importante e urgente, tem coisa que é importante e não é urgente, tem coisa que é urgente e não é importante, enfim. Analisar essa questão e saber estabelecer prioridade. Descartar é importante também, a gente acabou não comentando sobre isso, mas tem tarefa que você não vai fazer, não dá. Uhum. Tem que saber jogar fora. De 10, você tem que jogar 8 fora num dia. E tem que conseguir, porque é 24 horas só num dia. Sim. Não dá pra fazer tudo. E falamos também que o trabalho é uma forma de servir ao próximo, ou seja, independente da função que a gente faz, do trabalho que a gente faz, a gente está servindo a alguém, o cliente, o chefe, enfim, e tratar isso, as pessoas como clientes, que a gente quer trazer um benefício, é o que vai trazer alegria
para o nosso trabalho. Enquanto a gente não tiver essa mentalidade e não tiver interesse no trabalho, como você comentou, é difícil gostar do trabalho. Mas uma vez que aplicou essas ideias, aí a gente começa a gostar do que faz. A gente encerra o episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes por ouvirem até aqui e agradeço a Sá pela companhia. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo episódio.